Amados, por favor, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verso 51. 1 Samuel 17, 51. Diz assim: Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou-lhe, cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Todos nós conhecemos a história de Davi, ou ouvimos falar sobre a história de Davi. E nessa canção que foi louvada nessa noite também, nós vemos que Deus escolheu a cada um de nós. Deus escolheu a cada um de nós. E pela escolha de Deus, Ele não errou ao nos escolher. Deus não errou ao escolher você. Nós não somos fruto do acaso, não é? Nós somos alguém que Deus escolheu. Nós viemos a essa vida porque Deus nos escolheu. E Deus tem um propósito na nossa vida. Então, tudo que nós vivemos nessa vida, nesse nível de vida, nós temos que entender que para nós continuarmos a existir, temos que lutar todos os dias. Temos que acordar cedo, ir para a batalha, para nosso campo de batalha, o serviço. Temos que lutar para edificar a nossa vida espiritual. Nós temos que edificar a nossa vida todos os dias, e para que isso aconteça, é uma luta, é uma batalha. Todos nós estamos enfrentando as batalhas, até porque a característica do cristão é enfrentar batalhas. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate. Então, a nossa vida é um constante combate, e nós precisamos ter em mente isso, um constante combate. Se eu perguntar quem quer vitória, todo mundo vai levantar a mão, mas para ter vitória nós temos que lutar, nós temos que batalhar, e é uma batalha todos os dias. Então, quando nós olhamos para as batalhas, nós temos que enxergar ela com o olhar de Deus. Nós temos que enxergar como Deus enxerga as batalhas. Deus levantou pessoas para nos ensinar muitas coisas. Nós temos a Bíblia como manual de pessoas comuns como nós, pessoas comuns, pessoas que não eram dotadas de superpoderes, mas pessoas que eram instrumentos de Deus. E Deus é um Deus que opera coisas impossíveis, que gera coisas impossíveis. A Bíblia diz que do nada Ele faz tudo, da onde não existe Ele passa a trazer a existência. Então Deus faz como Ele quer, e nós somos instrumentos de Deus. Então Deus nos chama, Deus tem um propósito na nossa vida. Então, quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 17, nós temos para nós um manual de motivação para todos aqueles que querem caminhar com Deus, para todos aqueles que querem ver Deus realizar coisas na sua vida, algo em sua vida. Tudo que Deus faz em nós, tudo que Deus realiza em nós, Ele tem uma matéria-prima, e a matéria-prima somos nós. Nós somos a matéria-prima para Deus operar grandes milagres. Existem coisas que Deus não precisa do homem para nada, até porque Deus não precisa do ser humano. Mas existem coisas, existem momentos que para trazer à existência a revelação desse Deus, Deus usa pessoas. Deus escolhe pessoas
para serem usados para um propósito, para um fim. Então, quando nós olhamos para 1 Samuel 17, nós temos um homem chamado Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Eu gosto dessa palavra que Deus utiliza para Davi, para dizer: Davi, tu és o homem segundo o meu coração, minha vontade do céu toca a terra através da sua vida. E é isso que Jesus nos ensina, trazer o céu para a terra. Trazer o céu para a terra. Este é o reino que Ele quer que nós venhamos revelar na terra. Então, quando nós nos deparamos com certas situações na vida, nós logo vamos desanimando, porque nós não vamos vendo acontecer. Isso é natural do ser humano. O ser humano desanima, o ser humano enxerga as dificuldades e ele paralisa. Ele enxerga os momentos e paralisa. Ele enxerga o caminho e que nesse caminho não tem saída, ele paralisa. Isso é comum do homem, é da natureza humana, nós somos assim. Enxergarmos uma dificuldade e nós depararmos com essa dificuldade e dizer: leva os meus olhos para os montes, da onde agora vem o meu socorro. Não é? Para nós é muito difícil encarar as dificuldades quando nós entendemos que nós não conseguimos transpor. Então, Davi nos ensina que nós precisamos entender algumas motivações para nós continuarmos avançando. Todo escolhido precisa entender que existem motivações, algo que nos motiva a caminhar cada dia. E as nossas motivações, elas têm que ser entendidas, compreendidas, para nós enxergarmos que tudo aquilo que nós estamos olhando para frente são coisas que Deus permite para que nós venhamos revelar a grandeza de Deus. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós enfrentamos algumas vezes, isso é necessário entendermos, porque quando nós nos deparamos com estes momentos, nós precisamos entender que existem motivações. Tem que haver motivações em nós, algo movendo em nossa vida para que nós possamos vencer os gigantes da vida, vencer as dificuldades da vida. Eu sei que tem pessoas que estão lutando contra gigantes terríveis, gigantes que põem medo, que amedrontam, gigantes que você se depara e você diz: eu vou parar, eu não vou conseguir, porque isso nós vemos nesse texto. Nós vemos que gigantes muitas vezes podem fazer-nos paralisar, e quando nós paralisamos diante de um gigante, nós perdemos grandes oportunidades de serem marcados para sempre. Porque Davi foi marcado, irmãos. Davi foi marcado. Nós conhecemos Davi. Se você lembrar do nome de Davi, você vai lembrar do nome daquele que venceu o gigante. Ficou marcado na mente. Quando a gente lembra de Davi, a gente logo vai lembrar da batalha do gigante. Desde criancinha somos impulsionados a entender e compreender a história de Davi, que matou Golias, o gigante. Então, as motivações que nos fazem avançar. Então, Davi nos ensina algumas motivações que estavam no coração de Davi e que também faz parte da nossa vida. Talvez você nessa noite vai se sentir encorajado, vai se sentir motivado, vai se sentir impulsionado por Deus a ter as motivações de Davi na sua vida. Aleluia! Você vai ser impulsionado, motivado com as motivações de Davi. Então, quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi nesse momento já era rei, só não estava no trono. Amém? Eu acho lindo isso, irmão. Davi era rei, mas não estava no trono. Então não importa se você está no trono ou não, o que importa é que Deus já disse que você é rei. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Davi, quando a gente olha na genealogia de Mateus, Davi é o único na genealogia. Se você olhar, você vai ver: fulano gerou Cicrano, Bertano gerou Cicrano, e assim vai sucessivamente. Mas quando chega em Jessé, a Bíblia diz assim: e Jessé gerou o rei Davi. O único na genealogia de Cristo que já nasceu rei. Aleluia. Eu não sei se isso te impulsiona a caminhar. Amém? Glória a Deus. Eu posso ver na genealogia de algumas pessoas: olha, o avô foi, o pai foi, mas ele não foi.
Ela não foi. Amém? Tem uma genealogia de tragédia, tristeza na família, mas quando chega em você, Deus muda o curso. Aleluia. Eu não sei se isso te motiva, mas a mim me motiva. Amém? Se você perguntar para mim, pastor, te motiva a servir a Deus? Sim. Por quê? Porque Deus já me conhecia no ventre da minha mãe. Ele já sabia que eu estaria aqui nessa noite. Então isso me motiva. Então daqui para frente eu tenho que só confiar no Senhor. E é isso que nós precisamos, confiar no Senhor. Ter as motivações corretas para continuar caminhando. Porque a vida do escolhido de Deus, do separado, do chamado de Deus, pode não ser fácil, mas não é impossível ser vivida. Porque o Deus do impossível traz à existência aquilo que não existe. Amém? Então as motivações que fizeram com que Davi fosse quem ele foi. Um homem segundo o coração de Deus, que trouxe unidade a Israel. Um Israel dividido, ele traz unidade a Israel. Traz a arca da aliança para o centro de Israel. E Israel é o centro do mundo. Você sabia, irmãos, que Israel é o centro do mundo? Israel está localizado no centro do mundo. E o centro do mundo, dentro do templo em Israel, existe um lugar chamado Santo dos Santos, que é onde o templo foi construído, e o Santo dos Santos foi edificado, e o centro do mundo é o lugar santíssimo. Por isso, o centro da adoração a Deus é Israel. Por isso que o foco do mundo é para Israel. Então, quando nós olhamos para Davi, Davi trouxe unidade a Israel. Davi foi ungido rei. Davi não era ninguém, e ele passa a ser alguém porque Deus escolheu. Então a Bíblia mostra para nós que as dificuldades e as batalhas sempre vêm. Então quando nós olhamos para Davi, nós precisamos ter as motivações de Davi, para não parar no meio do caminho. Para não parar no meio do caminho. As motivações, aquilo que nos motiva, tem que ser maior do que os limites impostos pelas dificuldades. Aquilo que nos motiva, aquilo que está nos motivando, tem que ser maior do que as impossibilidades. Aquilo que me motiva tem que ser muito mais sólido do que a fonte daquilo que me desanima. Amém? Porque nós enfrentamos coisas que nos desanimam. E você vai ver em Davi que ele tinha motivações para continuar caminhando. Então a Bíblia diz para nós, capítulo 17, verso 25 e 26, acompanhe comigo na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 25 e 26, diz assim: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A primeira motivação de Davi, talvez isso você não ouviu, não te contaram, ou talvez você não leu, mas a primeira motivação de Davi foi por uma recompensa. A primeira motivação que nós aprendemos com Davi é uma recompensa. Recompensa, nós falamos de promessa. Logo quando nós trazemos à mente o que significa a recompensa, nós logo entendemos, está atrelada à promessa. Olha o que o rei disse. O rei disse: aquele que ferir a este gigante, a esta pedra de tropeço, a este homem que afronta Israel, eu vou enriquecer de grandes riquezas e vou dar a minha filha para se casar com ele, e vou zerar os impostos de toda a sua família. Ó, irmãos, com esta proposta que estava colocada diante de toda Israel, ninguém se colocou à disposição para receber a recompensa que Saul havia proposto. Ninguém. Em toda Israel, no período de 40 dias, ninguém se disponibilizou para ser enriquecido
para casar com a filha de Saul, chamada Mical, e nem de sua família ser abençoada com a isenção dos impostos. Você consegue imaginar? Ninguém em Israel, num período de 40 dias ninguém se habilita. Quando Davi sobe, porque ele foi enviado pelo pai para levar sustento, comida para os seus irmãos que estavam ali naquele momento de enfrentamento, ele ouve a afronta do gigante, e também ele ouve o burburinho de que haveria de ser recompensado o homem que fosse pelejar contra aquele gigante. Davi então logo diz: opa, eu tenho uma motivação, estou sendo motivado. Por quê? Porque existe uma promessa. Existe uma promessa. Aleluia. Existe uma promessa. Por quê? Porque a recompensa fala de alguém que prometeu que aquele que vencer lhe seria honrado com toda a honraria. A primeira motivação de Davi foi para a peleja, porque ele se sentiu motivado pelas promessas que foram feitas. Amados, nós vamos parar de pelejar se nós não conseguirmos enxergar as promessas de Deus para a nossa vida. A promessa de Deus para a nossa vida não é pelejar sozinho, porque o entendimento que nós temos é não pelejar sozinho, porque Deus não vai deixar o seu filho, a sua filha pelejar sozinho. Por quê? Porque existem promessas que Deus vai estar conosco. Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar, Deus sempre vai estar conosco. O que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse: eu vou para o Pai, vou morrer, vocês vão ficar aqui, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou pedir para o Pai enviar outro Consolador, para que estejam sempre com vocês. A promessa de Jesus é: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu estar conosco. Agora, quando nós nos deparamos com os enfrentamentos, nós temos que ter em mente: eu tenho que ter uma motivação, que Deus prometeu estar comigo. Deus prometeu estar conosco, irmão, todos os dias. Quando nós intentamos ir para a peleja, nós temos que ter essa motivação em mente: Deus prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. A primeira motivação de Davi entendia que se ele fosse para a peleja e vencesse o gigante, ele receberia riquezas, receberia uma filha do rei e receberia a isenção de impostos. 3 coisas nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos tirar da mente que Deus não quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que existem pessoas que estão enfrentando gigantes na vida financeira. Eu sei que existem pessoas que estão enfrentando gigantes na família. Eu sei que existem pessoas que estão enfrentando gigantes terríveis na área social, na vida social. E eu quero dizer para você: Deus quer te abençoar, sim. Deus quer te abençoar financeiramente, Deus quer te abençoar familiarmente, Deus quer te abençoar socialmente, Deus quer te abençoar, porque é promessa de Deus para conosco. Isaías capítulo 1, verso 9, nós muitas vezes ficamos limitados às bênçãos financeiras, nós ficamos limitados às bênçãos sobre nós para curar das enfermidades. Isaías capítulo 1, verso 9, se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Então a motivação de Davi era: eu vou para a guerra. Por quê? Porque vai ter recompensa. Eu vou para a guerra, por quê? Porque foi feita uma promessa, e o rei não pode voltar atrás, o decreto do rei não pode voltar atrás. Então nós temos uma promessa de enfrentar as batalhas, os gigantes, porque nós temos promessa. Aleluia. Segunda motivação, verso 28, verso 29, verso 30, isso aqui é interessante. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste essas poucas ovelhas no deserto?
bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Aleluia. Olha o que Davi começa a enfrentar. Davi começa a enfrentar a oposição dos seus irmãos. Davi, ele enfrenta a oposição dos seus irmãos. Irmão, olha que interessante. Davi estava lá porque o pai mandou Davi ir. E Davi indo para levar sustento para os seus irmãos. Os irmãos de Davi, quando vê Davi lá, diz assim: o que é que você está fazendo aqui, Davi? É para você estar cuidando das ovelhas do nosso pai. Você está fazendo aqui? Porque vieste aqui. Bem conheço a intenção do seu coração, Davi. Você quer se exaltar, Davi. Olha só, irmãos, Davi tinha uma motivação para mostrar que ele estava recebendo a afronta de seus irmãos. Mas aquela afronta não ia diminuir Davi, pelo contrário, Davi sentiria mais força para ir em direção ao gigante. Sempre que você for confrontado por alguém, por alguma pessoa, sempre que alguém disser para você e tentar te diminuir: mas você, mas você, sinta-se motivado para ir avante. Se porventura uma palavra que você ouve, ou uma palavra que você ouviu para tentar te diminuir, em nome de Jesus, entenda, sinta-se como uma motivação, tenha como uma motivação para avançar. Aleluia, para avançar. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando recebemos uma palavra contrária é desanimar. Em nome de Jesus, entenda, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos é permissão de Deus, porque a porta de contato para o mundo espiritual é aquilo que vejo, aquilo que ouço. Note, tudo aquilo que vejo e tudo aquilo que ouço pode me paralisar, como também pode me fazer avançar. Se nós olharmos para a nossa vida no passado, quando nós vivemos certas situações na vida, eu sei que tem pessoas que têm testemunhos aqui, irmãos. Tem pessoas que têm testemunhos de vida, de que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Trazendo à memória o que passou na vida, tinha tudo para dar errado. Mas por que não deu errado? Porque motivações surgiram das coisas contrárias que sobrevieram à sua vida. Motivação. Quando nós ouvimos algo contrário, que seja uma motivação para nós continuarmos com o propósito. Aleluia! Continuarmos com o propósito, estar motivados. E nós precisamos ter isso em mente. Irmão, eu já contei aqui o sapinho. Vocês lembram do sapinho? O sapinho surdo. O sapinho surdo, irmão. Já contei já. Não vale não. Não é? O sapinho surdo, ele só conseguiu chegar no topo porque ao passo dele subir a montanha, todas as pessoas que estavam à volta diziam: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ele foi indo, e chegou lá em cima. Por que ele chegou lá em cima? Porque ele era surdo. E nós precisamos muitas vezes, irmãos, pegar as motivações de palavras contrárias e levar como força para nós conseguirmos chegar. Aleluia. Se existe coisa na sua vida que você ouviu, em nome de Jesus, entenda, receba como motivação para você continuar seguindo, continuar caminhando, continuar avançando. Aleluia. Sinta-se motivado quando alguém falar algo para você, quando seu irmão falar, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho. Em nome de Jesus, se sinta motivado para continuar avançando. Aleluia. Se Deus te escolheu, sinta-se motivado em nome de Jesus. Uma outra motivação que nós temos, verso 32 e 33, palavras malditas para desanimar. Davi, quando Saul recebe a palavra de Davi, que Davi
estava se colocando para lutar com um gigante. Saul leva Davi para vestir a armadura. Aleluia. Sempre que você tiver, irmão, disposição para ir para a guerra, entenda, alguém sempre vai querer dar uma experiência que ele viveu na vida. Se você está fazendo algo, você sempre vai encontrar alguém que já fez e se frustrou na vida. Sempre. Você sempre vai ouvir alguém assim, ó, estou tentando fazer isso para Deus, estou tentando fazer isso na casa de Deus, estou tentando fazer isso para o reino, para o propósito, para a minha vida. Eu estou tentando estudar, estou tentando ser alguém na vida, estou tentando isso, estou tentando aquilo. Alguém vai falar assim, eu já tentei também. Já tentei também. Não deu certo. Palavras para desmotivar, palavras malditas para desmotivar. Em nome de Jesus, entenda, se você tem um projeto, tem algo na vida, se você quer algo na vida para acontecer na sua vida, meça as suas palavras para quem você diz. O frustrado vai te frustrar, o animado vai te animar. Amém? Então olha só, verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O que Saul disse? Saul disse assim: rapaz, larga a mão disso aí. Por quê? Porque você é muito pequenininho, franzino. Aquele lá é gigante, é preparado para a guerra. Palavras contrárias para te desanimar. Sinta-se motivado para avançar. Sinta-se motivado para prosseguir. Aleluia. Sinta-se motivado em nome de Jesus. Uma outra coisa, já vou terminar, a hora já se foi. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me tirou da mão do leão, do urso, ele me livrará da sua mão. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. A motivação de Davi era a confiança no Senhor. Davi disse: eu vou para a peleja, Saul. Eu vou pelejar, por quê? Porque eu já tive experiência com o Senhor. Já matei leão, já matei urso. Me sinto motivado a prosseguir. Então disse Saul: então vai. Sabe o que na realidade nós precisamos? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Meus irmãos, a confiança no Senhor nos faz ver coisas impossíveis. Ainda que você não tenha força para caminhar, para prosseguir, ainda que você não tenha força, confie no Senhor. Ainda que tudo na sua vida pareça perder sentido, confia no Senhor. Confia em Deus. Ele sabe o que faz. Ele não errou no seu chamado. Ele não errou no nosso chamado. Continua. Que essa motivação de confiança no Senhor você nunca venha perder. Confia no Senhor. Confia em Deus. Porque Ele te chamou. Confia no Senhor. Você vai vencer as suas batalhas. Confia no Senhor. Confia em Deus. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado. Confia no Senhor. Sinta-se motivado em confiar no Senhor. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Confia em Deus. Uma outra motivação, dependência de Deus. Verso 38 e 39. A Bíblia diz que Davi vai dizer para Saul: esse homem é um incircunciso. O que significa isso? Ele não tem aliança. E nós temos aliança. Nós vamos no Senhor, por quê? Porque eu não vou no meu nome. Olha só, eu não vou na minha força. O que Davi leva para a guerra? Davi leva uma pedrinha. Davi leva uma pedra, irmãos. Pedra é arma de guerra? Pedra não é arma de guerra, mas era o que Davi tinha nas suas mãos e tinha habilidade. Você tem habilidade em algo na vida. Você quer vencer na vida? Não tenta fazer muitas coisas, faça uma única coisa, ainda que seja insignificante. Se você fizer uma coisa bem feita, Deus vai honrar você. Irmãos, como que começou? Como que grandes empresários hoje são grandes empresários? Começaram a fazer uma única coisa, bem feito, aquilo que sabia fazer. Amém? Como é que pessoas são bem sucedidas a chegar na velhice? Olha só,
Se você conversar com algumas pessoas já de idade, irmão, que caminharam com Deus, que isso é maravilhoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que já estão há tempo caminhando com o Senhor. Não converse com crente velho, irmão. Converse com velho crente. Tem diferença. O crente velho é aquele que passou a vida inteira e não aprendeu nada, continua sempre murmurando, reclamando. Mas conversa com o velho crente. O velho crente é aquele que passou o tempo, mas ele não envelheceu na fé. Ele teve experiências na fé. Ele aprendeu com as experiências. Aleluia, adquiriu sabedoria. Quando nós olhamos para Davi, Davi tinha dependência de Deus. E quantas pessoas que passando a vida, dependendo do Senhor, criaram filhos, instruíram filhos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha um senhor que eu conheci de uma igreja daqui da cidade. Algumas vezes ele vinha num culto de ceia, não era membro, era apenas simpatizante do ambiente aqui da igreja. E ele vinha para a igreja, no culto de ceia, ele trazia um envelope de dízimo, e ele deixava o dízimo aqui na igreja. E uma vez nós paramos para conversar com ele, um irmão muito simples, mas muito de Deus, construiu muitas igrejas. Ele era construtor, então a igreja investia e ele construía a igreja. E ele trabalhava assim e a idade chegou. E ele conta as experiências que, ao passar do tempo, ele começou a entender que a vida dele só tinha sentido no Senhor. Aí ele contava as experiências. Olha só, ele sendo uma pessoa sem muito estudo, criou os filhos, deu faculdade para todos os filhos formados, homens influentes na sociedade. Mas se conversando com ele, irmãos, as experiências que ele teve com Deus no decorrer da sua fé. Porque você viver em família é um desafio, irmãos. Viver casado é desafio demais. Viver num trabalhar é um desafio. É um desafio muito grande. Tem pessoas que acordam pela manhã e enfrentam desafios. Ou seja, até para levantar, para ter força para levantar. E quanto mais ir para o trabalho, são desafios. Nos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de falta, de necessidade, de coisas ruins que estão acontecendo, é desafio você ir para a batalha. É desafio. Agora olha só, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão confiando em Deus, têm experiências com o Senhor, e as suas experiências diz que você não está indo no seu nome, na sua força, mas você está indo na força do Senhor. Você está edificando algo na força de Deus. Porque Davi, ele tinha apenas uma pedra na mão, irmãos. Um gigante de quase 3 metros de altura, com armadura, protegido, com a espada enorme, com escudo. Um jovem franzino com apenas uma pedra. É coisa normal? Não é coisa normal, irmão, é anormal. Quando o gigante olha para ele e diz assim: você está vindo contra mim com pedra, por acaso eu sou um cão? Zombando. Davi disse assim: eu estou indo lutar contra você, não é na minha força, mas é na força do Senhor. Na força do Senhor. Eu sei que você está aqui nessa noite e que você sabe que você não tinha força para estar aqui, mas você está aqui porque você veio na força do Senhor. E na força do Senhor você vai continuar caminhando, porque o Senhor vai te fortalecendo. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que significa isso? A alegria de Deus em mim é a minha força. Eu sentindo a alegria de Deus, vendo Deus em mim e sentindo Deus na minha vida, eu tenho alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Nós não vamos na nossa força, a nossa força acaba, irmãos. O que Deus nos ensina? Como que você discerne a força do Senhor na sua vida? Como você consegue discernir a força de Deus na sua vida? Até que ponto, pastor, eu caminho na minha força, e até que ponto eu caminho na força do Senhor? É todas as vezes que você diz assim: eu não aguento mais.
você diz, eu não aguento mais, vai orar, ou vai louvar, ou vai dar uma volta, ou dar uma passeada, você volta como? Confiante no Senhor. Você continua de pé ainda, para caminhar mais um pouquinho. Sabe o que é isso? Você está desfrutando da força do Senhor, sem você perceber. Você está desfrutando da força do Senhor. Por isso não desista, continue caminhando na força do Senhor, na força de Deus. É em nome do Senhor que nós vamos avançar. É em nome do Senhor que nós vamos avançar. Nós precisamos ter essa motivação. Nós precisamos ser motivados por isso. Caminhamos não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Caminhamos pela força de Deus. Eu sei que tem pessoas que não têm motivos nenhum para caminhar, mas você está caminhando na força do Senhor. Na força do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. O conjunto vai estar aqui. Olha só. Dependa de Deus, somente de Deus. Caminhe na força de Deus. Aleluia. Sabe o que Davi disse? Davi disse assim, quando estava indo em direção ao gigante, girando a pedra: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo. Irmão, olha que confiança Davi estava manifestando. Davi tinha sonho e desejo. Davi era motivado por sonhos e desejos. Davi era motivado por sonhos. Irmãos, quem não sonha nunca vai chegar a lugar nenhum. Quem não sonha nunca vai chegar a lugar nenhum. Ah, tá bom assim. A minha vida tá bom assim. Casa tá caindo de pau a pique. Lógico, num sentido não literal, mas figurado. A vida tá desabando. A vida tá desabando. A vida tá tudo indo de mal a pior. Ah, tá bom assim. Tá bom assim. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha sonhos na vida. Tenha sonhos na vida. Seja motivado por sonhos. Primeiro, olhe para o propósito de Deus para a sua vida. Deus não quer que você seja mais um. Deus tem um projeto para a sua vida. Nunca se conforme com você mesmo. Nunca se conforme com você mesmo. Nunca olhe para você e diga assim: para mim está bom assim. Não está. Não está bom assim. Tenha sonhos na sua vida. Tenha sonhos, desejos, projetos. Você nunca vai ver nada na sua vida se você não tiver sonhos e projetos. Você só vai aonde os seus sonhos chegarem primeiro. Você só conquista se os teus sonhos revelarem para você: caminhe por aqui. Você só avança se você tiver sonhos. Davi tinha sonho de ver o gigante caído. Por isso ele disse: hoje eu vou derrubar você. Hoje eu vou derrubar você. Sinta-se motivado nessa noite, em nome de Jesus. Hoje eu vou ver o meu sonho realizado. Aleluia! Este mês eu vou ver meu sonho realizado. Este ano eu vou ver meu sonho realizado. Em nome de Jesus, caminhe debaixo de propósito. Você só vai chegar aonde os teus sonhos fizerem você enxergar. Aleluia! Você pode dizer: eu vou ser abençoado por Deus. Eu vou ser abençoado por Deus. Eu vou ver isso na minha vida acontecer. Aleluia! Davi se dispôs a lutar contra o gigante. Olha só, imagine se Davi não tivesse sonho. Será que Deus vai me dar a vitória? Ai, será que Deus vai me dar a vitória? Não, hoje mesmo eu vou derrubar você. Aleluia! Hoje mesmo eu vou derrubar você. Aleluia. Eu quero dizer para você: hoje mesmo você vai ser curado. Hoje mesmo algo vai acontecer na sua vida, e amanhã você vai chegar no seu trabalho e você vai ver um reboliço lá no seu trabalho. Você vai ver. Você vai ver amanhã, quando você chegar no seu trabalho, teu patrão vai chamar você, e aquele negócio que estava enrolado vai ser desenrolado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você chegar na sua casa, irmão, aquele vizinho xarope
que tenta contra a sua vida, ele vai chegar em você e falar assim: rapaz, vamos fazer aliança, me perdoa, me desculpa. Aleluia. Naracandaravassuri andarácia, Aracandorevasuri andaragassuri andarai, Nemanturicandarácia. Eu creio que os teus sonhos, sonhe, coloque um projeto nessa noite diante de Deus. Coloque um projeto nesta noite diante do Senhor. Coloque seus sonhos nesta noite diante do Senhor. Alacandarabagaço, Narikenaya subianda. Em nome de Jesus, sonhe, tenha projetos na vida, tenha sonhos na vida. Diga: eu vou ver acontecer na minha vida, porque Deus é o Deus que realiza sonhos. Aleluia. Deus é o Deus que realiza sonhos. Deus é o Deus que realiza sonhos. Coloque na sua mente o que você quer ver ainda essa semana. Coloque na sua mente, em nome de Jesus. Não é confissão positiva, isto é fé, é confiança. Aleluia. Aquele negócio que você precisava fechar e você não conseguiu fechar porque lhe faltava condições, coloque na sua mente agora. Aleluia. Passe diante daquela casa que você queria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: um dia eu vou entrar nesta casa, em nome de Jesus. Acredita? Em nome de Jesus. Tenha fé, tenha ânimo, entendimento de que Deus é o Deus que realiza sonhos. Eu quero orar com você e quero animar a sua fé. Porventura tem alguém enfermo nessa noite? Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Os irmãos do Ministério de Intercessão, por favor, vem aqui à frente. Olha só. Por favor, isso. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Tem alguém enfermo nessa noite? Tem alguém enfermo? Tem alguém que está enfermo e precisa de um milagre de Deus? Tem alguém que precisa de uma porta de trabalho aberta? Tem alguém que precisa de uma porta de trabalho aberta? Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha, irmão. Todo mundo curado, oh glória. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você que trouxe sua oferta, segure nas suas mãos. Você que vai semear nesse momento no ministério. Você que vai semear no reino de Deus, nesse ministério. Aí está nosso número da nossa conta. Você sentir de Deus em nos abençoar, amém? Se você sentir de Deus em abençoar esta obra, será bem-vindo. Você que trouxe sua oferta, segure nas mãos. Nós vamos orar, amém? Senhor, Tu és o Deus que abençoa todos os Teus filhos, e queremos a Tua bênção sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja manifesto sobre a vida dos meus irmãos, e que o Teu nome seja glorificado. Venha sobre cada um de Teus filhos, que haja prosperidade, e prosperidade tal na vida de seus filhos, que o Senhor seja glorificado, exaltado, Senhor. No lugar da miséria venha a fartura, no lugar da necessidade venha a bonança, no lugar da miséria venha a grandeza, que no lugar, Pai querido, da falta venha a completude do Senhor, que no lugar da enfermidade venha a cura do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode passar aqui na fila, receber a unção.